Vamos lá, galera. Terceira aula do nosso curso de Inteligência Artificial. A gente vai falar de um tema importantíssimo hoje. É extremamente importante isso daqui. Ah, Rodrigo, mas o curso é de aplicações e soluções com inteligência artificial. Você vai me falar de mentalidade de gestão de processos? Tipo, o que é isso? Sim, eu vou. E você vai entender depois dessa aula por que isso é o mais importante para você trabalhar nessa área. Não só isso é uma das coisas mais importantes para você trabalhar nessa área, como isso aqui também é uma das cerejas do bolo desse curso. É o olhar de processos, é o olhar de gestão. Porque você vai vender isso para uma empresa, vai vender isso para um gestor, para um tomador de decisão. E ele está pouco se lixando para o que você vai vender em termos de tecnologia, de solução. Tecnologia para o gestor é um meio para um objetivo. E o objetivo dele é uma melhoria de processo. E é por isso que a gente tem que entender de processo. Até para criar as automações, as soluções de inteligência artificial corretas. Mas a gente vai ver isso aqui nessa aula de hoje. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá. Qual que é a estrutura dessa aula? Vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre o que são processos organizacionais, definir a automação. Vamos falar um pouquinho de indicadores e KPIs. E depois, vou até falar um pouquinho de ciclo do PDCA e como que a automação tem um papel nisso. Tá? Essa é uma aula importante. Não é uma aula técnica de tecnologia. É uma aula de negócios. E se você achou que entrar nesse mercado só entendendo de tecnologia, desculpa, você está errado. E eu tenho que te falar. Tá? Você tem que entender disso aqui. Se você não entender disso aqui, você não vai falar a mesma língua do empresário. Tá? Então, esse viés de negócios, de gestão, é importantíssimo. Mas eu vou te provar essa aula. Quando terminar essa aula, você vai falar, realmente eu precisava saber disso aqui. Vamos lá. O que são processos organizacionais, tá, gente? Quando a gente fala de processos, deixa eu abrir aqui minha lousa, que eu ainda estou aprendendo a usar, mas quando a gente fala de processos organizacionais, a gente está falando de uma sequência de atividades interconectadas que transformam algo em alguma outra coisa. Então, todo processo, ele naturalmente ele tem a entrada, ele tem um processo em si e uma saída, tá? O que são as entradas? São os insumos que a gente usa, humanos ou não humanos, para realizar uma determinada atividade, tá? O processo são as etapas que a gente transforma essas entradas na saída. Né? A gente vai, obviamente, usar alguns exemplos aqui, mas, por exemplo, atendimento ao cliente. Você tem a entrada do atendimento ao cliente, que é a ligação telefônica, o seu cliente solicitando contato, que é a pessoa em si, dentro da sua empresa, que vai fazer esse serviço, esse processo de atendimento ao cliente. Você tem o processo em si, todas as etapas de um atendimento ao cliente, que vai variar de empresa para empresa. E você tem a saída. O que é a saída? É esse processo finalizado, é o cliente atendido. É o cliente com suas dúvidas sanadas, é o cliente com a sua consulta médica reservada, é o cliente com a sua solicitação de recebimento de documento atendido, etc. Eu vou tentar fazer isso aqui ser o menos complexo possível e eu não vou entrar nos detalhes da administração que não diretamente se relacionam com a produção de inteligência artificial, de soluções de inteligência artificial, tá? Mas isso aqui é um campo incrível que todo mundo tem que estudar. Inclusive, eu citei na primeira aula que eu ia fazer algumas citações de assuntos que você deveria estudar além dos que a gente está tratando diretamente nesse curso. E gestão de processos é uma delas. Quanto melhor gestor de processos você for, um melhor profissional de automação você será. Ninguém fala disso, mas é muito verdade.
Beleza, você já sabe mais ou menos o que é um processo. Vou dar alguns exemplos óbvios, mas existem algumas etapas da gestão por processo. Gestão por processo é uma metodologia de encarar a gestão de uma empresa. Quando você gera uma empresa por processos, você está analisando, ao invés de setores separados, você está analisando os processos e a sua horizontalidade, ou seja, por quais setores ele passa e como que você pode fazer aqueles processos serem mais eficientes. Porque na prática, toda empresa ela é uma junção de duas coisas, e duas coisas só: processos e pessoas. Processo e pessoas. Então, uma empresa que está performando mal, ela tem dois problemas. Na verdade, ela tem um dos dois problemas ou os dois. Ela tem um problema de pessoas ou ela tem um problema de processo. Basicamente é isso. E como o que você vende com aplicações de inteligência artificial é melhoria para a empresa, o que você está vendendo na prática é melhoria de processos. É isso. Toda vez que você estiver vendendo uma automação para uma empresa, lembre-se, você está vendendo uma melhoria de um processo. Perfeito? Quando a gente fala de gestão de processos, a gente está falando de algumas etapas, normalmente. A primeira etapa é o de mapeamento. Mapear os processos. O que acontece? Normalmente, as empresas não têm seus processos mapeados. Absolutamente toda organização tem processo. Não tem como ter empresa e não ter processo. Mas elas não têm isso mapeado, que é diferente. E qual que é o processo de mapeamento? É o processo de identificação. É o processo. Eita, gente, calma. Aqui. Mapeamento de processo é o processo de identificação e documentação detalhada das atividades. É a criação dos fluxos, né? Quando a gente fala de processo, poucas empresas têm processos mapeados. Ela sabe que ela faz atendimento ao cliente, mas ela não sabe exatamente os passos, a entrada, a saída, os processos. Ela não fez isso ainda, normalmente. Empresas de pequeno porte, tá? Empresas de grande porte normalmente têm seus processos mapeados e estruturados em fluxograma. Então, mapeamento de processo é a primeira etapa. Qual que é a segunda? A segunda é a modelagem. Primeiro você mapeia o processo, você entende como ele acontece, e a partir daí você é capaz de identificar os gargalos. O que são gargalos? São os pontos de estrangulamento, são os pontos que, se você melhorar, o processo inteiro vai melhorar demais, porque são os pontos mais complicados dentro de um processo, tá? Quando você faz o processo de modelagem, o que você está fazendo é brincando com como esse processo é feito e mostrando, olha, se ele fosse feito dessa forma, ele seria mais eficiente, tá? Quando você tem um processo mapeado e modelado, só aí que você pode pensar em automação. E agora você vai começar a entender, você já está começando a entender por que você não pode pensar em automação, em vender automação para a empresa sem pensar em gestão de processo. Porque se você automatizar, a verdade é essa, se você automatizar um processo que nem foi mapeado ou que não foi modelado, você vai estar só automatizando um processo lixo. Um processo que já está ruim, você automatiza, você só vai fazer ele ser ruim mais rápido. É isso que você quer vender para o seu cliente? Olha, se der um processo ruim, eu vou fazer ele ser ruim mais rápido. Não, ninguém quer vender isso para o seu cliente. Então, para você não incorrer nesse erro, a gente vai sempre pensar, primeiro, em mapeamento, depois em modelagem. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vou pegar minha setinha. Primeiro você vai pensar em mapeamento, depois você vai pensar em modelagem, só depois você vai automatizar. Só depois, tá? E depois vai entrar um processo de melhoria contínua, mas a gente fala disso um pouquinho para frente. Já falei um pouquinho disso aqui,
Mas só para detalhar aqui pelo slide, qual que é a importância de mapear e modelar processos para você fazer automação com inteligência artificial? Bom, primeiro, clareza e padronização. Você só consegue mapear, só consegue automatizar um processo, gente, que você entendeu cada etapa dele. Entendeu assim, de verdade, tá? E é só entendendo que você vai conseguir identificar os pontos passíveis de automação. Eu vou mostrar isso com figuras aqui, tá? Para frente, mas já vai pensando aí teoricamente como que isso funciona. Primeiro, você tem que mapear e modelar, e é no processo de modelagem que você faz a otimização. A otimização permite você aprimorar o processo antes de automatizar. É aquilo que eu falei, você não vai automatizar um processo ruim. Automatizar um processo ruim é dar um tiro no pé. É tipo, olha, você está fazendo um negócio muito mal, mas vamos fazer esse negócio ruim com eficiência? Olha que sem sentido isso é. É muito sem sentido. Tá? E é nesse processo inteiro de mapeamento, modelagem, etc., que a gente tem as identificações de oportunidade. É aqui que a gente vê onde a gente pode colocar a inteligência artificial. Beleza? Tudo isso por quê? Eu coloquei uma frasezinha para ficar na sua cabeça. Se tem uma coisa que você pode levar dessa aula, é isso aqui. Automatizar um processo ruim só vai acelerar o caos. Ninguém quer automatizar um processo ruim. E quando você vai para o mercado, a verdade é essa, quando você vai para o mercado, principalmente pegando clientes pequenos, ele nem sabe que o processo dele é ruim. Ele nunca nem mapeou o processo dele. Quem dirá ter feito a modelagem do processo. Entendeu? Ele nunca nem pensou pelo viés de gestão de processo. E ele vai te dar um processo ruim na mão e ele vai te pedir para automatizar. E se você não entender de gestão de processo, se você não tiver essa visão de gestão, você vai falar, ok, eu vou automatizar o seu processo ruim. E aí você vai cair nesse erro aqui, você vai automatizar um processo ruim e só vai acelerar o caos do teu cliente. Beleza. Você entendeu? Na verdade, deixa eu mudar um pouco a ordem desses slides e vamos pegar aqui os meus... Aqui. Vamos mostrar um processo na prática, tá? Antes de eu falar de automação, antes de eu falar de qualquer outra coisa, vamos dar uma analisada nos processos aqui na prática. Não sei se vocês já viram isso alguma vez na vida de vocês. Isso aqui é a representação gráfica de um processo organizacional. Isso aqui é normalmente chamado de fluxograma, tá? A gente tem alguns aqui. Existe um padrão para fazer fluxograma, tá? Acho que dessas imagens, acredito que só esse aqui está no padrão. É mais ou menos isso. Mas esse padrão não importa para você. O que importa é a ideia de demonstrar graficamente um processo. Mapear, fazer o processo de mapeamento de processos, é fazer o processo de documentação, é fazer isso aqui. O processo acontece, você observa como o processo acontece, você guia entrevistas, você pergunta para o cliente como o processo acontece e você vai desenhar esse processo. Você não imaginou, né, que isso seria parte do seu serviço como uma pessoa que oferece soluções de inteligência artificial, mas deve ser, senão você vai incorrer no erro de criar uma automação que acelera um processo errado, tá? Exemplo, aqui a gente tem um processo de pedido de pizza, é um processo super simples para a gente brincar e trabalhar aqui. O processo começa aonde? O processo começa aqui no registro do pedido da pizza, que é como? Atendimento de um telefone, depois tem a verificação de um cadastro, aí tem uma pergunta, né? Algo que divide aqui o fluxo. O cliente ele possui cadastro? Se não, você tem que fazer um outro processo, que é o de realização de cadastro. Se ele tiver cadastro, aí você vai partir para o registro do tamanho da pizza. Beleza? Registrou o tamanho da pizza, você vem aqui para registrar os sabores. Tem algum item a mais para adicionar? Sim ou não? Se não, vai partir para o há observações especiais para o pedido? Mas se sim, vai ter adicionar o item ao pedido.
Então, isso aqui é só uma demonstração gráfica de como que os funcionários realizam o processo no seu dia a dia, tá? Isso aqui é importante por quê? Porque é nessa visualização aqui que você vai parar o seu dia e vai falar, caramba, de todas essas caixinhas que estão aqui, atender o telefone, realizar o cadastro, sei lá, registrar os sabores selecionados. Vai fazer duas perguntas para você mesmo. Primeiro é, onde é que estão os gargalos? Quais que são as etapas aqui que consomem mais recurso, que consome mais... E quando eu falo recurso, é tempo, recurso humano, recurso não humano, tá? E depois você vai fazer uma outra pergunta. Quais são essas partes aqui que eu consigo automatizar? Não vou te dar resposta para esse processo em si, eu vou te deixar pensando. Vamos ver outros. Tá, isso aqui está em inglês, eu vou traduzir para quem não entende o inglês. Esse é um processo, basicamente aqui de início de processo de vendas. Então, o processo começa recebendo uma requisição para a proposta, então o cliente requisita uma proposta comercial para uma empresa, ele compartilha algumas informações e depois a empresa passa por um processo de decisão, de aceitar ou não. Caso ela não aceite aquele cliente, o cliente é informado, o cliente é informado da decisão. Client informed of decision to leave, request and fulfill. Tá meio mal escrito isso aqui, mas enfim, se ele falar não, é não. Mas se a empresa quiser continuar, ele vai ter aqui É difícil entender esse processo sem um contexto, tá? Normalmente tem um contexto. Mas esse exemplo aqui vai ser bom por uma coisa, eu vou te falar, no final. Se a empresa decidir por seguir com esse cliente, ela tem uma reunião e dentro dessa reunião, depois da reunião, você tem aqui o Free Strategy Meeting, até chegar na etapa de proposta. Tá vendo que o final desse processo é enviar uma proposta. Perfeito? Para enviar uma proposta, você tem que ter um pricing review, você tem que ter um design and production, você tem que ter o nome disso aqui é em inglês draft, rascunho. É um rascunho final para review, para revisão. E depois você submete a proposta, certo? Já identifiquei um gargalo, porque esse processo aqui inteiro é extremamente dispendioso normalmente. Toda empresa que faz processo comercial, onde você tem que fazer propostas específicas para cada cliente, normalmente isso aqui é um gargalo, tá? Porque demanda muito tempo, é chato, é difícil. E dá para colocar inteligência artificial para fazer isso aqui, facilmente. Dá para colocar inteligência artificial para automaticamente pegar todos os dados aqui anteriores, que foram gerados anteriormente no processo, colocar dentro de um formato que já é o formato de proposta das organizações e, com um clique e um processamento, disparar uma automação que vai ler tudo isso aqui e criar a proposta, colocar no modelo e já fazer o envio das propostas para as partes interessadas. Óbvio que talvez seria interessante adicionar uma outra caixinha aqui. E é por isso, imagina essa caixinha aqui vindo antes da submissão da proposta, tá? Imagina. Gente, tá com um problema aqui na escrita, mas enfim. Aprovação. Seria interessante colocar, depois que a inteligência artificial gerou toda essa proposta automaticamente, seria interessante colocar só um ponto de aprovação, ou seja, uma interferência humana para olhar o que a inteligência artificial gerou e só aprovar, só falar, não, tá bom, ou não, tá ruim, faça de novo.
e depois partir para a submissão automática dessa proposta. Tá? Então, o que você tem que fazer para você vender um processo desse, para você convencer o seu cliente que aquela automação vai fazer sentido? Você pega o processo desenhado, se a empresa tiver, ou desenha, se a empresa não tiver, analisa, vê onde pode ser feita a sua automação, vê onde pode ser feita a sua melhoria de processo, e você redesenha o processo. Esse é o processo de modelagem, você redesenhar esse processo como ele deveria ser, ou da forma mais eficiente que ele poderia ser, incluindo o seu serviço de automação. E aí você dispara para o cliente e fala, olha, seu processo é assim hoje, mas ele poderia ser assim. E assim ele é melhor. Tá? Vamos lá. Tô apanhando ainda para essa lousa aqui, gente. Pronto, foi. Isso é um outro exemplo de mapeamento de processo. Esse está bem no padrão assim que os gestores de processo usam. Inclusive ele está mostrando aqui, ó, como que esse processo passa por vários setores, tá vendo? Entre o solicitante, o setor de aprovação, o setor de compras, e tudo isso é um processo de compras. Tá? Dá para você ter vários insights aqui de como automatizar. Vamos falar desse processo rapidamente? Você tem aqui um início com a solicitação de compra. Tá? Depois, existe um processo de avaliação. Esse processo de avaliação pode aprovar ou reprovar a compra. Concorda? Se ele aprovar, ele emite a nota fiscal. Se ele emite a nota fiscal, ele vai ter o processo de recebimento de mercadoria, inserção da nota fiscal, aí ele envia um e-mail, informa o solicitante de mercadoria recebida, deve ser por um e-mail, e depois a compra é realizada. Beleza. O que eu já consigo pensar aqui rapidamente que dá para fazer nesse processo? Primeiro, isso aqui, isso aqui, isso aqui, se é feito manualmente, dá para fazer automação para fazer isso aqui automático. E você melhora todos os indicadores desse processo. Mas não só isso, tem automações e melhorias de processo que podem não ser tão óbvias. O que você faria nesse processo aqui, por exemplo? Pausa aí e pensa. Eu faria uma coisa, pelo menos estudaria a viabilidade de uma coisa. Isso aqui, ó. A compra foi reprovada e acabou. Eles não fazem nada com essa compra que foi reprovada. Mas calma aí, por que foi reprovada? Como recuperar essa compra que foi reprovada? Como que eu posso colocar a inteligência artificial nessa etapa do processo de compra reprovada para fazer uma recuperação dessas vendas, dessas compras que foram reprovadas? Tem várias possibilidades aqui para trabalhar todos os itens que vêm para cá e que para aqui. Tá vendo que se eu tenho uma imagem, um gráfico para demonstrar o processo, que é isso aqui tudo, eu consigo identificar muito melhor esses pontos de melhoria, porque eu consigo ter uma visualização gráfica do que está acontecendo. Por isso que o mapeamento de processo é importante, porque é aqui que você consegue identificar quais são as suas oportunidades de automação. E quando você mostra dessa forma para o cliente, é como se você provasse para ele que a solução que você está oferecendo tem um impacto na empresa dele. Porque ele não quer a sua tecnologia, ele não quer a sua solução de EA, ele não quer. O que ele quer é um processo melhor. Vamos lá, vamos seguir. Então, o que é automação? A gente já falou do que são processos, quais são as etapas de modelagem, mapeamento, modelagem e melhoria dos processos. Mas toda gestão de processos, em teoria, ela está focada em fazer os processos serem mais eficientes. E o ápice da eficiência de um processo é a automação dele. Concorda? Então, o que é a automação? É a substituição parcial ou total da ação humana por sistemas e tecnologias que executam tarefas de forma autônoma ou semi-autônoma. É isso aqui que você está vendendo.
Então agora, quando você vai falar que você vende automação, você já vai ter uma ideia completamente diferente na sua cabeça do que você vende. O que você vende, na verdade, é uma substituição parcial ou total da ação humana por sistemas e tecnologias que executam tarefas de forma autônoma. É isso aqui que você está vendendo na prática. E aí eu coloquei aqui uma coisa que é importante também, que é um não confunda, né? Automação não é digitalização e não é informatização. Vamos lá. Digitalização é converter uma coisa física para um formato digital. Então você antes tinha as notas fiscais lá que eram papéis e você chegou e falou, não, esse processo organizacional que você usa no seu processo de venda e de compra, as notas fiscais físicas é muito ultrapassado, vamos digitalizar isso. É um improvement, é algo bom, mas ainda não é automação. Você só digitalizou, mas você ainda tem que ter um humano ali por trás fazendo os processos. Você tem a informatização, que é o que? É usar software para atividades que antes eram manuais. Bom também, óbvio, é uma escadinha, né, a gestão de processos, mas ainda não é automação. A automação é um fluxo que está sendo operado de forma autônoma, com mínima ou nenhuma intervenção humana. É isso aqui que você vende e é isso aqui que você tem que focar, tá? Em automação. Você vê o quanto que é importante entender o conceito de gestão por trás, porque é essa linguagem e é esse entendimento que vai fazer você vender esse tipo de serviço. Vamos lá. A gente tem vários tipos de automação, né? A gente tem automação mecânica, quando você vai numa linha de montagem, vê aqueles robôs trabalhando, aquilo é uma automação mecânica. Você tem as automações digitais, softwares, né, que simulam ações humanas em sistemas digitais, e dependendo do problema que você vai resolver para o seu cliente, pode ser que você crie só uma automação digital, sem inteligência artificial. Dentro do N8N, a gente vai ver que a gente pode fazer várias automações que nem envolvem AI, nem envolvem inteligência artificial. Mas aí você tem a cereja do bolo, digamos assim, das possibilidades que a gente tem hoje em dia, que são as automações feitas com inteligência artificial. Por quê? Porque elas são mais inteligentes. Por isso, eu consigo criar coisas do zero aqui, quando a gente está falando de automação com inteligência artificial, coisas que a gente não faz nas automações mais simples. Mas o importante é você entender o conceito de automação e você entender que você só não, você só pode, em teoria, automatizar um processo que já foi mapeado e modelado, porque senão você pode estar automatizando lixo. E como que você sabe, né? Como que você sabe se o processo está bom ou está ruim, se o processo está entregando ou não os resultados corretos, e como que você consegue, primeiro, fazer uma promessa de melhoria e depois aferir, medir essa melhoria. Só consegue com indicador. Em teoria, todos os processos de uma empresa deveriam ter indicadores. O que são indicadores? São métricas que medem o desempenho de um processo, né? O tempo de execução, o custo da execução daquele processo, a taxa de retrabalho, ou seja, quantas vezes dá errado, tem que voltar e tem que fazer de novo, o volume processado. Indicadores são números que te trazem uma informação relevante sobre aquele processo. Então, existe uma grande organização chamada Estado Brasileiro. Essa grande organização chamada Estado Brasileiro precisa de indicadores para tomar decisão no dia a dia. Qual que é o indicador? A taxa de homicídios por 100 mil habitantes é um indicador, concorda? A renda per capita média é um indicador, concorda? Eu só consigo aferir o sucesso
de um processo, ou a falha de um processo, ou a melhoria que a minha automação gerou num processo se eu estiver analisando indicadores. E o que são KPIs? Você vai ouvir isso muito na gestão mais moderninha, com a galera de startup e tal. Os KPIs nada mais são do que, dentre todos os indicadores que existem, quais são aqueles estratégicos, aqueles que refletem de fato o sucesso da tua empresa, o sucesso daquele projeto. Então, o NPS, a satisfação do cliente, é normalmente um KPI, mas você tem o crescimento de receitas, pode ter um KPI que é o CAC, que é o custo de aquisição por cliente. Tem vários KPIs que são utilizados normalmente por algumas empresas e por alguns processos, mas isso aqui não é regra, não existe KPI para todo mundo. KPIs são indicadores chaves, indicadores estratégicos para aquele processo em específico, beleza? Cada processo tem um KPI. Por exemplo, processo de atendimento ao cliente, um KPI poderia ser, por exemplo, o índice de resolução de casos. Concorda? Porque não adianta nada, por exemplo, eu ter um indicador de tempo de atendimento baixo, sendo que eu não estou resolvendo os problemas que estão entrando naquele atendimento. Então, uma ótima forma de medir o sucesso do meu processo de atendimento a cliente seria medindo o indicador de problemas resolvidos. Ou seja, meu atendimento está realmente solucionando os problemas do cliente e eu consigo medir esse indicador, tá? Aqui a gente tem um disclaimer, ó, sem métricas não há como saber se a automação trouxe resultado ou se apenas acelerou problemas existentes. Concorda? Então, assim, se a gente está pensando em automatização, a gente está pensando em processo. Se a gente está pensando em processo, a gente tem que medir o índice de sucesso desse processo. E para isso existem indicadores e KPIs. Por que você tem que entender isso? Por que você está dando aula de gestão, Rodrigo, e não de aplicações de inteligência artificial? Porque, velho, você vai vender isso para a empresa. E a empresa está pensando nisso. Então você tem que sentar e entender. Tá, é esse processo que você quer automatizar? Legal. Como que você está medindo esse processo hoje? Quais são os KPIs que você quer melhorar desse processo? Qual que é o seu índice de fechamento de venda dos seus profissionais de venda aí? Ah, não, a gente está fechando aqui 20% das leads que entram no nosso CRM, a gente consegue fechar a venda. Beleza. Legal. E qual que é a sua expectativa? Você quer manter esse número automatizando com um bot de inteligência artificial? Ou você quer melhorar esse número? Ou você está disposto a até cair de 20 para 15, mas por conta da economia de custos você está de boa? Entendeu? Esse cliente ele vai te cobrar um entendimento desse tipo de coisa porque ele vai querer saber dessas métricas, desses números. É fundamental medir o desempenho dos processos para você saber se a automação está funcionando, está dando certo ou não está. Até porque, gente, imagina o seguinte, vender um chatbot é uma coisa, você vai cobrar, sei lá, seus míseros R$3.000, R$5.000 por um chatbot. Agora, se você vende uma solução de entendimento do processo do cliente, criação de uma solução personalizada, com aferição de KPIs, para ele ter a certeza de que o processo dele está melhor por conta do seu agente de inteligência artificial, a gente não está mais falando de um produto de R$5.000. A gente está falando de uma prestação de serviço de 40, 50, 60, R$100.000, tá? Já falamos com isso. Vamos fechar, para caminhar para o fechamento dessa aula. Eu sei que é muita coisa para pensar, inclusive talvez seja interessante revisitar esses tópicos de outras formas, com outras leituras, outros estudos, mas para fechar, a gente tem que falar que gestão de processo não é algo que você faz uma vez e acabou. Gestão de processo, você mapeia o processo, modela o processo, faz o processo ficar melhor, automatiza o processo. Depois o que você faz?
você monitora. Porque o seu cliente vai mudar, o seu meio vai mudar, a sua empresa, a parte interna da sua empresa vai mudar. E esses processos são organismos vivos que têm que continuar mudando para continuar entregando o resultado que você está prometendo. Então, dentro do ponto de vista de gestão, existe essa matriz que é muito conhecida, que é o PDCA, Plan, Do, Check and Action. Essa imagem aqui está até errada, porque foi gerada por inteligência artificial. Mas você planeja, executa, verifica, né, faz os diagnósticos constantes e depois toma uma atitude em cima daquilo. E esse ciclo é infinito, ele nunca termina. Então, quando você tem uma automação rodando para um cliente, você tem que estar em cima para olhar as estatísticas, olhar as métricas, ver o que mudou no ambiente interno, no ambiente externo, ou seja, no cliente do seu cliente ou dentro da empresa do seu cliente, e continuar fazendo os ajustes necessários para que esses processos continuem sendo o mais eficiente possível, por conta das automações que você está gerando para esse cliente. É aqui que está o dinheiro. É nesse tipo de serviço que você presta para uma empresa. Não é na vendinha de um agente de atendimento ao cliente conectado pelo WhatsApp. Isso não tem valor. Agora, melhoria de processo tem valor. A inteligência artificial gerou aqui 2 estudinhos de caso, bem simples, mas dá para a gente brincar. Só para ficar mais claro aqui as coisas. Primeiro, uma rede de clínicas médicas, está falando aqui, né? Qual que era o problema deles? O processo de agendamento era muito demorado. Foi feita uma medição, ou seja, tinha um indicador que percebeu que 40% do tempo era gasto confirmando dados do paciente. A sua visão como gestor de automações é o quê? Pô, 40% de tempo é um puta de um gargalo. Concorda? Beleza, vamos fazer uma forma de automatizar isso? Aqui ele gerou aqui, minha inteligência artificial gerou aqui um formulário online automatizado com validação de dados. Poderia ser isso, mas essa solução poderia ser completamente outra. Completamente outra. O que importa é que teve uma redução de 35% no tempo total de agendamento e queda de 20% nos erros de cadastro. Você tem que pensar na solução gerada. Entendeu? Então, não existe empresário nenhum, gestor nenhum no mundo que não vai comprar a sua solução se você conseguir mostrar para ele que ele tem um problema de 40% de tempo gasto com isso e a sua solução resolve e reduz em 35% o tempo. Se você conseguir mostrar isso aqui para ele, não tem gestor nenhum no mundo que não compra essa solução. Porque ele tem um payback disso, ele vai ter o retorno financeiro disso. Tá? Tem um outro problema aqui, de atendimento ao cliente ineficiente. Ele trouxe um erro aqui, né? A pessoa tentou automatizar sem medir indicadores de qualidade. Correção, implementou medição de taxa de resolução de satisfação. Ignorem isso aqui é lixo. Inteligência artificial gerou aqui, olha o erro da IA aqui, gerou um exemplo lixo. Eu vou reformular esse exemplo aqui. Imagina que você tem uma empresa, que você está ali desenvolvendo soluções de automação, ela tem um processo de atendimento ao cliente, e esse processo de atendimento ao cliente mede só, sei lá, o tempo de cada chamado entre abertura e fechamento, mas não mede taxa de resolução. E aí você vai e cria uma automação que não só automatiza os processos e diminui a interferência humana naquele processo de atendimento, mas você também muda o KPI. Você fala, olha, não vamos mais olhar para isso, vamos olhar para a taxa de resolução e satisfação, porque é isso que importa, muito mais do que o tempo entre a abertura e fechamento do chamado. E é assim que você constrói... Deixa eu fechar isso aqui. É assim que você constrói automações para a empresa que realmente geram valor para ela. E é só assim que você consegue tickets altos. Quando você tem essa abordagem aqui de processo, tá? Então, qual que é o objetivo geral dessa aula aqui? E você tem que levar esse mindset aqui, essa mentalidade para todo o resto do curso.
e para o seu dia a dia profissional, senão você não vai ter os resultados que você deveria ter nesse mercado, tá? Você tem que ter uma mentalidade de processo, não tem como fugir disso. Você tem que ter uma mentalidade de processo, tá? O caminho para a automação inteligente é uma mentalidade de processo. Não tem como, beleza? Então, antes, você vê que a aula vai fechando aqui, a gente vai entendendo por que você está tendo essa aula antes de pegar em qualquer ferramenta. Por que isso? Porque primeiro você tem que entender só depois que você automatiza. Ou seja, você precisa entender o processo para depois você partir para qualquer processo de automação, tá? Outra coisa que você tem que entender, que você não pode sair dessa aula sem entender. Automação não corrige processo ruim. Não adianta nada você querer automatizar e vender uma automação. Você pode até vender, mas você não tem lifetime value. Eu esqueci essa sigla em português, mas basicamente é um indicador que mede o tempo que o cliente passa com você e quantas vezes ele gasta com você. Se você cria uma automação ruim para o seu cliente, você pode até vender a primeira vez, mas não vai gerar resultado para ele, ele não volta, ele não fecha de novo, ele não tem recorrência contigo. Então você tem que estar sempre adquirindo cliente novo, porque você nunca de fato resolve os problemas reais de um cliente real, tá? Então a automação não corrige processo ruim, a gente tem que mudar os processos e criar automações em processos bons. Outra coisa, use indicadores para validar resultados. A gente precisa de indicadores nos nossos processos de automação de venda, porque senão a gente só tem uma máxima na gestão que diz que a gente só consegue gerir aquilo que a gente mede. Não existe gestão sem indicador. Não tem como você gerir aquilo que você não vê. Então, indicador é o início de tudo. É o início de absolutamente tudo. E depois você tem que aplicar o PDCA, que é simplesmente essa mentalidade de melhoria contínua. Tá? Você não precisa entender as etapas do PDCA. Não, só entenda que é um processo vivo que nunca acaba, é melhoria contínua. Ele vai estar sempre lá, as oportunidades de melhoria vão estar sempre lá. Até porque hoje o processo que você automatizou foi pautado na tecnologia de hoje. Daqui a 6 meses a gente vai ter completamente outros modelos e outras tecnologias que poderiam automatizar mais ou automatizar melhor ou com menos custo. Então, isso aqui é um processo contínuo. E é por isso que empresas inteligentes também têm uma gestão de processo com viés de automação e inteligência artificial e tem uma certa recorrência, eles revisitam os processos para tentar melhorar eles sempre. Beleza? Falamos do que é processo. Olha como que essa aula foi densa. A gente falou do que é processo, a gente falou do que é automação, a gente falou de indicadores e KPIs, a gente falou do ciclo PDCA e da melhoria contínua. Essa é a mentalidade que você tem que trazer para as próximas aulas de criação das automações em si, tá? Você tem que entender processo, você tem que entender que a automação só pode usar para um processo que já está validado, senão você vai estar acelerando o caos. E você tem que entender essa mentalidade de indicadores e KPIs, senão você não vende, senão você não fala a língua do gestor. E mais uma coisa, entenda uma coisa na aula de hoje, ninguém, absolutamente ninguém quer o seu agente de AI. Ninguém quer. Ninguém quer a sua automação do N8N. Não é isso que as empresas querem. O que as empresas querem, mais uma vez, vai ficar chato, mas mais uma vez, o que as empresas querem são melhoria nos KPIs delas. É isso que elas querem, melhorias nos KPIs. E é dessa forma que você tem que comunicar. Fechado? Te vejo na próxima aula.